Bem-vindos ao LabsBIM. Este é o vídeo 11 do Guia de Especialidades Projeto Elétrico. Neste vídeo, nós aprenderemos a elaborar o diagrama unifilar do nosso projeto no Revit. Com o Revit e projetos já abertos, nós vamos vir aqui no navegador de projetos, em vistas, diagramas, documentação e aí, finalmente, em planta de piso, diagrama unifilar. Quando a gente clicar, vai abrir essa planta aqui, que está no nível 0. Então, nem tudo está aparecendo aqui, né, como os pontos de iluminação. Para facilitar para a gente pegar os pontos, eu vou mudar uma configuração da vista para começar a exibir eles. Para isso, sem nada selecionado, eu vou vir aqui na barra de propriedades da vista, em extensões e clicar em editar, que fica aqui em frente à faixa de vista. Vai abrir essa caixinha aqui, em que a gente nota que está tudo referenciando o nível de diagrama unifilar, que a gente configurou lá no primeiro vídeo do tutorial. Então, para os pontos de luz ficarem visíveis aqui nessa vista, já que o deslocamento já está em 3.000 milímetros, eu vou só mudar a referência de topo aqui, né? Vou deixar esse deslocamento, mas aí eu vou mudar o topo. No lugar dele ser em relação ao diagrama unifilar, ele vai ficar em relação ao térreo. Aí eu clico em aplicar para ver como é que ficou antes de alterar de fato. Aí como já apareceu, eu vou dar um OK. Se não aparecesse, você podia ir mudando o deslocamento até aparecer. Com isso, o próximo passo é você selecionar os circuitos. Então, eu vou começar aqui pelo circuito de iluminação. Eu vou com o mouse em cima de um ponto do circuito. No caso, eu vim aqui nesse ponto de luz, mas também poderia ser um ponto de interruptor ou qualquer outro ponto do circuito. E aí eu vou clicando em Tab até aparecer essas linhas tracejadas, indicando a ligação entre os dispositivos, né? Quando aparecer, eu posso clicar sobre o ponto que eu vou estar selecionando o circuito, não mais aquele ponto em específico. Agora, para essa ligação ficar visível na planta, mesmo depois de não estar mais selecionada, né, eu vou clicar nesse ícone de fiação em arco que aparece próximo à seleção. Assim, se eu clico aqui fora da planta, vai aparecer aquela indicação do circuito, só que de uma forma mais fixa, né? Eu não preciso estar selecionando ele. Desse modo, eu vou repetindo esse processo para todos os circuitos. Além do ícone da fiação, em arco, que fica perto do que está selecionado, igual eu fiz antes, você pode clicar nesse mesmo ícone que fica aqui na barra superior, ele tem a mesma função e é mais fácil de você achar, né? Aí eu vou fazendo isso para os demais circuitos, tanto de TUG quanto de TUI também. Aí vai aparecendo esses circuitos em diferentes cores, o que vai facilitar essa visualização, né? Para a gente ver se a gente fez tudo. Feito isso, o próximo passo é a gente vir aqui em cima, na barra superior, em anotar e depois em identificar por categoria. Agora, é só você passar o mouse sobre os circuitos da planta que vai aparecer essa tag aqui com o nome do circuito em questão. E para inserir, é só você clicar em cima dele. Aí você tem que tomar cuidado para não acabar esquecendo de nenhum circuito, né? Como o nosso projeto aqui só tem 5 circuitos, eu já inseri todos. Então, eu posso clicar na tecla ESC do teclado para sair desse comando. E se eu tirar um pouco o zoom aqui da planta, vai aparecer esse retângulo tracejado aqui na lateral. Aí, eu vou clicar nesses identificadores e arrastar eles para dentro desse retângulo, porque ele representa o QDC no diagrama unifilar, o retângulo tracejado. O ajuste mais fino da posição você pode ir fazendo com as setas do teclado. Eu estou colocando os identificadores de forma crescente em relação ao número dos circuitos, né, de cima para baixo, então do 1 até o 5. Para a gente seguir o alinhamento da tag já movida, a gente vai aproximando que o Revit vai mostrar uma espécie de guia com essa linha tracejada. Aí a gente consegue inserir de maneira alinhada, né? Eu estou deixando só a parte da representação dos disjuntores aqui dentro do retângulo, e aí eu vou fazendo isso para todos. Agora, olhando aqui para os identificadores carregados, a gente percebe que só está sendo representada uma fase e um neutro neles, né? Tá faltando o terra. Então, a gente vai precisar alterar essas famílias. Para isso, a gente clica sobre a tag, vem aqui em propriedades, onde a gente vê que a família é FN, que é fase neutro, clica e muda para um que seja FNT, que é fase neutro e terra. Faz isso para todos. Se você quiser, quando for repetido assim, né, você pode selecionar mais de uma vez e editar também, clicando sobre eles, né, segurando Ctrl para selecionar mais de um. Aí você consegue alterar de uma vez só. Por fim, a gente tem esse circuito bifásico aqui, que é o do chuveiro elétrico, que ele está sendo mostrado como fase neutro, mas ele deveria ser fase terra,
Então, a gente também vai precisar mudar de FN para 2FT, duas fases de um terra. Agora, a gente vai ter que inserir algumas informações manualmente nas tags. Então, é conveniente que a gente abra a tabela do QDC aqui em navegador de projetos, tabela de painéis, depois QDC. Assim, a gente pode olhar as informações de potência e fase de instalação do circuito e ir mudando aqui no diagrama unifilar. Para alterar, é só você clicar sobre o identificador, aí vão aparecer essas interrogações aqui, você clica sobre elas e escreve. Outra coisa que a gente pode olhar na tabela do QDC é o dimensionamento dos condutores de cada circuito. E a gente pode inserir no diagrama também. Feito isso, o próximo passo é vir aqui na barra superior em anotar e clicar em símbolo. Aqui, com o unifilar no nome, vão ter outros desenhos para a gente inserir e complementar o diagrama. Eu vou selecionar aqui nas opções os circuitos reservas, porque eles precisam aparecer, né, no nosso diagrama unifilar. Aí, na hora de inserir, não apareceu essa linha guia para alinhar com os identificadores que eu já tinha inserido. Então, eu estou inserindo os dois em um lugar qualquer aqui. Eu estou tentando alinhar pelo menos um com o outro. E para a gente posicionar de maneira alinhada com o resto, eu uso o zoom e as setas até a gente, né, chegar a um resultado satisfatório, já que não está aparecendo a linha guia. Aí eu vou alterar a potência e a fase também desses circuitos reserva de acordo com o especificado lá na tabela do QDC. Também em símbolos, eu vou inserir esse item de dados do painel e colocar ele aqui em cima desse retângulo do QDC. Depois eu vou alterar os dados dele. Quando eu vou adicionando novos itens, eu acabo percebendo, né, a necessidade de mover algumas coisas, então eu posso selecionar e mover com as setas. Se esse retângulo estiver muito grande, igual no meu caso, ou se estiver pequeno também, né, pode ser, ele é desenhado por linhas, então você pode selecionar essa linha de baixo, ou então a de cima, e mover ela, arrastando, ou então usando setas, ou ainda usando o comando mover, mas é mais fácil você usar seta ou arrastar mesmo. Eu volto em símbolos para adicionar o DR no diagrama. Para inserir, é só você dar zoom e clicar, tentando centralizar essa bolinha nas linhas verticais das tags. No caso do DR, às vezes a gente opta por inserir somente em alguns dos circuitos ou colocar mais que um DR em diferentes circuitos. Aí, se o seu projeto for um desses casos, você pode estar fazendo essas alterações, movendo as tags de lugar e adicionando as linhas para complementar o desenho, né? Fazendo a ligação entre DRs. Também em símbolo, eu vou adicionar essa família aqui com o nome QDC2FNT, que é duas fases neutro e terra, pois ela também tem o DPS e o disjuntor do QDC carregados. E depois a família do meditor também 2FNT, que significa duas fases, neutro e terra. E aí eu sempre tento seguir o alinhamento das coisas que já vinham antes, né? Agora, eu posso preencher os dados do painel, eu volto lá na tabela do QDC para pegar, e esse de dimensionamento de DR, DPS, disjuntor do QDC, eu posso ir alterando os dados de acordo com o especificado para o meu projeto, né? E você precisa fazer as contas de acordo com o seu projeto. A informação do condutor do medidor ao QDC, a gente pega lá pela classificação da unidade consumidora, de acordo com as exigências locais. Eu reparei que essa família do medidor não está mostrando o símbolo do condutor terra. Então, eu procurei aqui nas propriedades para ver se tinha alguma família que tinha, mas aparentemente todas estão sem. Então, para facilitar, né, eu vou vir aqui em anotar, linhas de detalhe, vou selecionar uma linha verde e desenhar o símbolo que falta manualmente, de maneira livre mesmo, só tendo um pouco de noção para ficar num tamanho razoável em relação aos demais. Eu também poderia fazer isso alterando a família, fazendo exatamente a mesma coisa, só que num contexto de edição de família. Mas, como isso é um caso simples, assim, é um caso pequeno, acho que não vale a pena, então eu só vou desenhar por cima mesmo, que já tá bom. Por fim, a gente pode salvar o nosso projeto. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo.